Turma, hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouco sobre procrastinação. Cara, isso sempre foi um grandíssimo problema na minha vida. Sempre tive muita dificuldade de fazer o que precisa ser feito, e principalmente quando isso que eu preciso fazer depende única e exclusivamente de mim. Quando tem outras pessoas envolvidas, por exemplo, vou tentar trazer um exemplo mais claro da época da faculdade, quando a gente tinha um trabalho para entregar, uma prova para fazer. Eu sempre procrastinava até o último minuto, então, faltando, sei lá, um dia para a prova, ou faltando 1, 2 dias para entregar o trabalho, eu começava a fazer. E eu funciono muito bem sob pressão, eu conseguia fazer bem e entregar. Mas eu só entregava porque tinha uma data e tinha alguém que estava esperando que eu entregasse. Eu tinha um professor ali que ia me cobrar disso. E eu sempre funcionei muito assim, com a cobrança. Só que agora a Bonita tem uma empresa, eu sou empreendedora. O meu sucesso, os meus resultados dependem única e exclusivamente de mim. E eu até demorei para entender isso, mas não só no empreendedorismo, em geral, na vida, o nosso sucesso, né, assim, a gente conseguir as coisas que a gente quer, que a gente busca, dependem mais da gente do que dos outros, né? E é interessante a gente virar essa chavinha em relação a isso, de que, putz, eu preciso começar a fazer as coisas mais por mim do que pelos outros. E eu preciso ter motivação para fazer essas coisas por mim. Porque, cara, não faz sentido. Enquanto a gente viver sempre pensando e fazendo só aquilo que os outros esperam que a gente faça, a gente não vai conseguir de fato alcançar a vida que a gente quer. Porque até numa empresa normal, né, igual eu falei, na época da faculdade tinha alguém me cobrando, numa empresa, numa carreira normal, a gente tem um chefe que cobra, né, resultados e tudo. Só que ainda assim, a gente não pode usar isso como motivação. A nossa motivação tem que ser entregar o melhor trabalho por nós, pela gente, pela sua carreira, pelas coisas que você quer alcançar. Você é o centro da sua vida, você é o real protagonista da sua história. E a gente tem que começar a se colocar nesse papel. Porque agora, né, como empreendedoras que as coisas dependem só de mim, eu tive muita dificuldade no início, porque eu precisava fazer as atividades, precisava produzir conteúdo para alcançar clientes, precisava atender os clientes, né, ali do meu dia a dia, e nem sempre eu tinha uma data específica para a entrega das coisas. Mas se eu não me organizasse para fazer as coisas um pouco por dia, eu normalmente deixava as coisas acumularem, aí tá em cima da hora para entregar o planejamento de treino do aluno, eu começava a fazer, cara, isso não é legal, né? Isso me sobrecarregava, apesar de às vezes o aluno não sentir, o cliente não perceber, né, do outro lado, eu comecei a ficar sobrecarregada, isso começou a impactar realmente no meu humor, no meu trabalho, na minha disposição. Não foi à toa, né, que eu tive o burnout, porque eu estava com muita demanda, muita tarefa e pouca organização. E isso impacta, né, na carreira que eu quero construir, na vida que eu quero construir. Porque, pô, eu quero construir uma empresa que me dê um retorno legal, que funcione, que seja boa, né, que eu realmente consiga entregar um serviço de qualidade para os meus alunos. Então, para mim é muito importante ter esse olhar para isso, né, para essa procrastinação de tarefas que não é legal, né, me atormenta no dia a dia. E eu até separei aqui, né, alguns tópicos pra gente abordar, então eu vou usar sempre, galera, o caderninho, roteiro aqui junto comigo nos vídeos para eu trazer realmente os pontos importantes para vocês, né? O meu maior obstáculo para enfrentar essa procrastinação é o TDAH. O TDAH, ele por si só tem como característica a procrastinação. Não é à toa que eu sou assim a minha vida inteira. Não é porque, sei lá, eu tô com os hábitos desregulados, ficando muito nas redes sociais, aí eu tô ficando procrastinadora. Não, a procrastinação, ela é basicamente uma característica minha. E por isso que eu preciso ainda mais ter uma atenção maior nisso, para não deixar com que isso me tome conta, né, de mim e eu realmente passe a procrastinar todas as coisas na minha vida. E para mudar, galera, esse cenário, né, para lidar então com essa procrastinação, eu uso da organização para fazer as coisas acontecer e a regra que é a seguinte: pensar menos, fazer mais. Porque eu não sei vocês, né? Para mim é sempre muito difícil, gente, distinguir
o que que é um comportamento padrão meu por conta do TDAH e o que é um comportamento padrão meu por ser simplesmente humana, sabe? Mas eu vou trazer, então, essas questões mais pessoais minhas, e aí você vai conseguindo, né, adaptar para o seu dia a dia. Mas para lidar com essa procrastinação, eu precisei parar de pensar muito nas coisas, porque o que que acontecia, né? Eu acordava no dia e começava a pensar, o que que eu preciso fazer hoje? E aí vinha várias coisas na cabeça. Preciso montar treino, preciso falar com o aluno X, preciso fazer isso, preciso treinar, preciso comer bem, preciso fazer aquela parte da alimentação, preciso limpar a casa. E aí todas as tarefas assim amontoadas na minha cabeça. Muitas coisas que eu precisava fazer e uma lista enorme, gigantesca. E o que que acontecia? Eu não conseguia, né, concluir tudo isso, ou ficava muito tempo pensando sobre o que eu precisava fazer, e aí eu perdi esse tempo que eu podia estar fazendo algo, e no fim do dia eu não conseguia dar conta de fazer tudo, porque em vez de executar, eu ficava pensando: será que agora eu vou treinar? Será que agora eu vou comer? Será que agora eu vou fazer o treino, o trabalho? Ou será que agora eu paro um pouco para estudar? E eu pensava demais, ficava pensando. Ficava às vezes realmente, gente, até tipo uns 15, 20 minutos só pensando. Gente, aqui tá ventando bastante. Eu não sei se tá atrapalhando o áudio, né, de vocês, mas espero que não. Mas qualquer coisa vai ficar assim mesmo, gente, porque eu não vou conseguir regravar depois. Mas espero que vocês estejam conseguindo entender. Mas voltando no ponto, né, desse ato, né, de ficar pensando, eu precisava acabar com isso. E como que a gente para de só pensar e executar? Com roteiro, galera. Eu tenho um roteiro para todos os meus dias. Então eu acordo, o único pensamento que eu preciso ter é abrir o roteiro. Então eu abro lá a minha agenda. Eu uso, galera, o Google Agenda, tá? Para fazer esse roteiro. Lá você consegue intercalar as tarefas, programar para ficar por mais dias. Então, assim, por exemplo, todo dia eu trabalho no mesmo horário. Eu consigo colocar uma vez só e pedir para ele copiar para as outras datas, inclusive copiar de forma personalizada. Se eu trabalho de segunda a sexta ou de segunda a quinta, eu consigo colocar para ele copiar na agenda só dentro desses dias. E é muito bacana porque funciona muito bem. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui para vocês do lado a imagem da minha agenda da semana para vocês verem as tarefas organizadas. E minha única obrigação, gente, é seguir esta agenda, seguir esse roteiro. Então eu acordo, eu não penso, eu olho lá o que eu preciso fazer agora. Tomar café da manhã, então vai tomar café da manhã. Eu tomo café da manhã, faço. O que eu preciso fazer agora? Precisa trabalhar. Vai lá, senta e faz as suas obrigações. O que eu preciso fazer agora? Treinar. Então, assim, é tudo muito seguido no beabá. Isso para mim é muito importante no dia a dia para realmente a gente ter organização e fazer o que eu preciso fazer, não dispersar. Para mim também é muito fácil dispersar no pensamento, sabe? Em vez de concentrar naquilo que vai me levar de fato ao meu objetivo, eu acabava distraindo, eu preciso comprar coisa aqui de casa. Então, um horário que era para eu estar trabalhando, às vezes eu estava fazendo lista, comprando papel higiênico, comprando detergente e afins de coisas de casa. E não funciona isso. Você precisa ter um horário para as coisas, cara. Você precisa de organização, você precisa. Esse roteiro ele é muito mágico. Quer dizer que eu sigo o roteiro 100%? Não, turma, tá? Não é perfeito, mas ele me ajuda minimamente manter essa direção e fazer as coisas que eu preciso fazer, mesmo que não sejam urgentes, assim. Eu falei, às vezes eu acumulava muito o trabalho para a última hora, só que eu ficava cheia de demanda e eu não ficava ou um dia inteiro muito sobrecarregada, ou eu não entregava das coisas do jeito que eu precisava entregar, com cuidado, com zelo. Então agora, desse jeito, bem organizado, eu faço as coisas com calma, termino com antecedência, assim eu consigo entregar realmente detalhe, cuidado, né, que é o trabalho de excelência com qualidade que eu gosto de realmente oferecer para os alunos. E não só a agenda foi importante ter esse roteiro, mas também ter um checklist e um checklist muito, muito específico. A maioria, gente, hoje dos meus comportamentos para mim já são naturais, tá? Então, exercício, alimentação, sono, são coisas que para mim já tá automático, porque eu já faço, já tenho esse cuidado há muito tempo.
Então, hoje eu tenho uma lista sempre de 3 tarefas que são muito importantes para mim terminar no dia. Normalmente, hoje elas são mais relacionadas com o trabalho, porque o trabalho para mim é a novidade, é o meu foco hoje, né, porque eu abri a empresa final do ano passado, tem meses, então ainda tô, sabe, organizando os processos, entendendo agora já tá quase tudo redondo, assim, para ser sincera, né, eu tô conseguindo manter a rotina, tenho os processos de atendimento muito bem estabelecidos, muito bem organizados, e como eu tenho agora esse guia, esse roteiro, eu consigo manter as coisas que eu preciso fazer, então tá tudo muito redondo, tá tudo muito funcionando bem, e esse checklist normalmente eu uso para as coisas que eu preciso fazer do trabalho, então eu abro e escrevo 3 tarefas que eu preciso fazer naquele dia. Montar um treino X, atender aluno Y, sabe? 3 tarefas. E eu vou cumprir as 3 tarefas. E aí, todo dia eu tenho 3 tarefas para cumprir. No início, né, quando eu estava mudando o estilo de vida, ainda pensando sobre as coisas que eu ia fazer, nesses 3 tópicos vinham inclusos atividade física, alimentação, porque para mim ainda não era um hábito, não era automático. Então eu precisava pensar para fazer aquilo. Então eles vinham como uma tarefa importante. E aí você precisa avaliar para você o que hoje, para você, no seu dia, é o mais importante você fazer. As 3 tarefas mais importantes. E é isso, gente, só 3. Eu sei que a lista é imensa, são muitas coisas que você gostaria de dar conta, mas não dá. Nós somos humanos, e nós temos 24 horas por dia. Então, concentra naquilo que é mais importante. Foco é extremamente importante para parar de procrastinar e para ter resultados reais. Depois que eu comecei a fazer isso, né, de ter só 3 pontos importantes e de ter um roteiro para seguir, cara, minha vida mudou drasticamente. Igual eu falei pra vocês, a minha empresa tá mais redonda, eu tô conseguindo trabalhar melhor, entregar as coisas melhores, eu tenho processo, eu tenho método. Eu sinto que a carreira tá crescendo, eu tô conseguindo ter tempo pra fazer as coisas que eu preciso fazer, que antes eu não tinha, eu não sei como. Era só as mesmas 24 horas e eu não conseguia fazer as coisas que eu precisava fazer antes. E hoje eu consigo. Mas é organização, é saber dispor do seu tempo, tirar coisas inúteis da agenda. Porque quando você começa a desenhar a sua rotina e você vê que não cabe tudo, isso vai acontecer, tá? Você vê que não vai caber tudo. Você precisa começar a tirar coisas. E aí você começa a tirar as coisas que não são relevantes no seu dia a dia, que não te ajudam, que não vão te levar onde você quer. E isso é legal desse roteiro, porque você tem lá as horas, você sabe, cara, você precisa de 7, 8 horas para trabalhar. É isso, não tem o que fazer. O que sobra? Você precisa treinar, você precisa fazer alimentação. Então, assim, vai começando a faltar tempo para algumas outras tarefas que às vezes a gente tem, como, por exemplo, gente, é verdade, eu não paro muito para assistir séries e filmes. Eu não tenho um horário que eu sento e que eu faço só isso. O que eu costumo fazer é, às vezes, na hora do almoço, quando eu tô almoçando, eu coloco alguma coisa para assistir. Mas também sempre assim, algo muito leve, que não prende tanta atenção, que não vai me desfocar. Então, por exemplo, eu gosto muito de séries como Friends, que são mais leves, né? Que são ali um alívio realmente na rotina. Então eu uso mais isso, mais dessa forma assim no meu dia a dia. Mas, gente, é basicamente isso. Criem esse roteiro para vocês e façam um checklist muito resumido. 3. Só 3 por dia. Não mais que isso. Não, não é 4, não é 5, é 3. Tá? Faz 3 obrigações que você precisa manter naquele dia e tenta cumprir. Porque quando você consegue cumprir, né, e são metas que são possíveis, né, de ser realmente cumpridas, você tem a sensação realmente que você está fazendo as coisas que você precisa. E essa sensação no fim do dia também é impagável, te motiva a continuar no dia seguinte. Porque quando você faz um plano todo estruturado e você não dá conta, você desmotiva e você quer largar tudo, não quer mais fazer nada. E não é isso que a gente precisa, né? Se a gente quer alcançar os nossos objetivos, a gente precisa manter a constância, a gente precisa se manter motivado no dia a dia. E para manter essa motivação, nada melhor do que conseguir completar o que você propôs. Isso motiva muito. Isso é que vai te manter realmente ali ativa. Mas, como sempre, falei pra caramba, né? Acabei estendendo muito, mas espero que tenha ficado claro a mensagem, que vocês tenham entendido e que vocês consigam realmente aplicar. A gente faz isso, de verdade. Faz esse roteiro no Google Agenda e faz esse checklist de 3 só por dia. Vocês vão ver que vai mudar drasticamente a produtividade de vocês. A gente se vê no próximo vídeo.